Durante o julgamento do caso Banco Master, o ministro Gilmar Mendes resolveu sacar o velho fantasma da Lava Jato e comparou a condução da investigação às práticas que ele próprio costuma condenar como autoritárias e espetaculosas. Do outro lado, o ministro André Mendonça respondeu sem rodeios. Segundo ele, não se trata de julgar a Lava Jato, mas sim o que classificou como uma das maiores fraudes financeiras do país. Mendonça afirmou que as investigações apontam para algo muito mais grave do que simples crimes financeiros, mencionando indícios de organização criminosa, obstrução de justiça e até infiltração em estruturas policiais. Primeiro, dizer que nós não estamos aqui a julgar Lava Jato. Não vou avaliar a Lava Jato, não é o objeto do julgamento. Nós estamos aqui a julgar a maior fraude financeira da história do nosso país, e se não a maior, certamente uma das maiores do mundo, da história. E essa fraude tem algumas peculiaridades. Não é simplesmente um crime do colarinho branco, é mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Aqui há contornos de máfia, há contornos de crime organizado mafioso, de fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. Por isso eu quero, de antemão, agradecer por esse julgamento presencial, que me permite pôr às claras algumas coisas que não estão tão claras, quiçá questões até ocultas. E é interessante porque eu me recordo de uma conversa, ministro Gilmar, com Vossa Excelência, assim que, para ser indicado para o Supremo, Vossa Excelência pontuou que para ser ministro do Supremo é preciso ter coragem. E me lembro do que ele respondia à ocasião: não tenho medo da morte, quanto mais de ser ministro de um tribunal. Não tenho medo de combater o crime aplicando a lei. Não tenho medo de absolver quem é inocente. Não ajo por pressões de mídia e nem busco a mídia. Aliás, a mídia às vezes me critica porque, de certa forma, eu não sou tão acessível. Não tenho grupos de mídia, não dou entrevistas, não busco ser estrela. Sou um servidor público e com muito orgulho sirvo à justiça há mais de 20 anos, há 25 anos na AGU e no Supremo. E minha única pretensão aqui é aplicar a lei. Vossa Excelência tem razão, não se prende para delação. Seria abjeto fazer isso. E eu não me presto a trabalhos abjetos. Se prende, se está praticando crime, se está obstruindo a justiça, se está tentando ocultar provas, se há uma continuidade delitiva. Para isso se prende. Eu levei 4 anos no Supremo para decretar a primeira prisão. Não tenho prazer em prisão, ao contrário, tenho pesar. É difícil decretar uma prisão para quem quer o bem do ser humano, para quem ainda acredita no ser humano, porque de certa forma é uma falência da humanidade em casos específicos. Mas esse caso se reveste de singularidades. E eu queria apontar algumas 5 singularidades. Antes de adentrar em questões específicas, sobre possíveis vazamentos. Nos meus autos, todo vazamento é apurado. Já teve policial federal afastado por vazamento. Aliás, segundo me disseram, não sei se é verdade, caso inédito de apuração com resultado. Ao mesmo tempo, quando havia risco de vazamento na CPI, eu imediatamente mandei devolver o material para a Polícia Federal, para evitar vazamentos. Sobre transferências de presos, eu me lembro, foi um choque para todos nós, a morte do Sr. Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Me custou acreditar que fosse um suicídio. Infelizmente eu tive que ver a cena dura, doutora Cláudia, ver um ser humano tirando a própria vida. Lamentável, mandamos investigar, ministro Cássio, com a suspeita de que pudesse ter sido uma queima de arquivo, alguma coisa do tipo, mas todos os indicativos até agora da Polícia Federal indicam que não foi isso. Foi um ato voluntário dele. As razões nós não sabemos ao certo, mas não há um elemento de instigação que tenha sido verificado para a prática de um ato atentatório contra a própria vida. Naquele momento, a Polícia Federal, muito preocupada, entra em contato com o meu gabinete, comigo. Como nós não sabíamos o que se sabia, ministro Cássio, que havia envolvimento de um crime organizado pesado, uma turma com sicário, com policiais federais infiltrados na organização criminosa, com um grupo de hackers, ainda todos desconhecidos, era com o risco da integridade física de Daniel. E num ato momentâneo, a Polícia Federal pede para que ele vá para um presídio federal, porque não se sabia a penetração desse crime organizado todo. Às vezes é uma comida envenenada, às vezes é uma água e se apaga uma pessoa ou se apaga um arquivo. Tomei a decisão única e exclusivamente para preservá-lo naquele momento. Uma decisão dura, mandar para o presídio federal. Tomo a decisão, chamo os advogados e digo o seguinte, diante do quadro atual: se os senhores têm segurança da integridade física do cliente dos senhores, em um outro local eu transfiro. Os próprios advogados, nós não temos também, ministro. Então, assim que nós tivermos o melhor esclarecimento das coisas, na primeira oportunidade eu devolvo ele para um sistema menos rígido. Foi por isso que ele foi para lá, ministro Gilmar. Para preservar uma vida humana.
por mais duro que fosse. O que chama a atenção é que, sempre que uma investigação começa a avançar sobre personagens influentes, surge imediatamente o alerta de que não podemos repetir os erros da Lava Jato. É como se a Lava Jato tivesse virado uma espécie de escudo jurídico universal. Basta mencionar seu nome e qualquer operação passa a ser tratada com suspeita antes mesmo de se discutir o mérito das provas. A sessão acabou se transformando numa troca pública de farpas. Gilmar criticou métodos e fundamentos da investigação. Mendonça reagiu dizendo que não aceitaria tentativas de descredibilizar seu trabalho nem o dos investigadores. O resultado foi um espetáculo raro até para os padrões do STF. Ministros discutindo não apenas o caso, mas também a legitimidade das próprias críticas entre eles. Em resumo, quando o assunto é Banco Master, a disputa parece ter deixado de ser apenas sobre suspeitas de fraude. Virou também uma batalha sobre o legado da Lava Jato, sobre os limites das investigações e sobre quem define o que é combate à corrupção e o que é abuso de poder. Enquanto isso, o cidadão comum assiste. Alguns brasileiros podem concluir que, no STF, certos debates parecem seguir um roteiro conhecido. Quando a investigação aperta, discute-se o método. Quando as provas aparecem, discute-se o procedimento. E quando o escândalo cresce, discute-se a Lava Jato. O investigado agradece, e o assunto principal corre o risco de ficar em segundo plano.